Você tem medo de planejar a sua viagem? Ou por um acaso você tem horror à palavra planejamento? Se um desses dois casos é o seu, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre planejamento. Oi, aqui é a Valéria Batagello. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e hoje nós vamos falar sobre planejamento. Essa é uma palavrinha que é até delicada demais de falar, porque normalmente quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que existe um certo preconceito com a palavra. Eu acho que o termo mais adequado é esse, é um preconceito. É como se a palavra planejamento tivesse amarrada a uma série de coisas ruins, né? Por exemplo, eu vou contar aqui algumas coisinhas que eu tenho ouvido, tá? Normalmente eu faço algumas perguntas nos stories, vou, pegando mais informações de quem está aqui comigo, de quem está me acompanhando no Instagram, para saber melhor o que as pessoas estão pensando sobre aquilo que a gente gosta tanto de falar, né? Que é organizar uma viagem e fazer uma viagem. E normalmente quando eu falo sobre planejamento, eu pergunto o que acontece, a pessoa gosta de planejar e a maioria responde que não. Mas aconteceu uma coisa, em algumas das vezes que eu fiz esse tipo de pergunta, que me deixou um pouquinho mais surpresa, né? Eu imaginava muito, né, por ver justamente comentários em muitos canais que eu sigo, né, em muitos lugares onde eu faço pesquisa e eu estudo, eu vejo muito sobre as pessoas falando sobre o não planejar. E não planejar nada, tá? Não é só com relação a planejamento de viagem. Isso é olhando para situações como um todo. E aí, quando eu soltei algumas enquetes dessas, né, algumas coisas que apareceram foram mais ou menos assim. Algumas pessoas disseram que não gostam de planejar porque nem gostam de pensar no que vai acontecer daqui para frente. Então, não, eu não quero planejar uma viagem para o ano que vem porque eu não gosto de ficar pensando no futuro. Estranhei, mas ok. Outra coisa que apareceu bastante foi: nossa, mas como assim planejar algo que eu não conheço, né? Como que eu vou organizar e pensar e tentar escrever alguma coisa se eu nunca fui para aquele lugar, né? Ou se eu não sou especialista em fazer isso, tá? Independente de ser viagem ou não. E aí eu fui mudando o tipo de pergunta para ver se eu conseguia entender melhor aquilo que as pessoas estavam dizendo. E aí o que eu mais imaginava que eu fosse ouvir era: não gosto de planejar porque eu não gosto da tarefa de sentar e escrever alguma coisa, né? E a outra coisa que apareceu, além dessas que eu já contei para você, é que a pessoa tem medo de se sentir amarrada ao plano. Então, se planeja alguma coisa para daqui 2 meses, né? Se eu planejo que eu vou fazer alguma coisa com a minha família daqui 2 semanas e por um acaso não dá certo, então isso vai ser um problema, então na dúvida é melhor não planejar. Então, na verdade, não, porque se você tem um plano bem definido, que você já escolheu aquilo que você quer fazer, e alguma coisa acontece diferente, acontece errado que seja, né? Você pode mudar porque você já conhece aquilo, você já pensou sobre aquilo e você já analisou sobre aquilo, né? E aí, falando sobre planejamento mesmo de viagem agora, a maior parte das pessoas comenta sobre ter visto outras pessoas mostrando planos de viagem, que na verdade é o roteiro propriamente dito, tá? Vamos separar isso em 2 coisas. Planejamento de viagem é quando a gente começa agora a planejar uma viagem no todo, pensa no todo, tá? Planejar uma viagem para um destino tal. Então, nós vamos falar sobre todos os itens dessa viagem. A gente vai falar sobre a documentação, logo de início, né? Sobre a documentação especificamente, sobre épocas que eu vou, sobre com quem eu vou fazer essa viagem, uma série de coisas que envolve não só escolher a viagem em si, escolher o destino em si. Então, isso é um plano de viagem, isso é um planejamento de viagem que envolve toda a parte, desde a financeira, de tempo, de deslocamento e tudo mais. E aí tem o roteiro de viagem que você faz depois, que é o roteiro de organização dos seus dias.
E normalmente as pessoas acabam se confundindo bem nessa hora, porque elas acham que um planejamento de viagem está relacionado totalmente ao roteiro que elas enxergam. E aí, quando elas viram algumas dessas opções, quando elas puderam ver na frente delas, né, como é que estavam distribuídos os dias naquele roteiro, elas comentaram que se sentiam amarradas, do tipo, eu vou ter hora para fazer as coisas, eu não quero ter hora porque eu vou estar de férias. E a grande diferença, e é por isso que eu queria falar tanto sobre planejamento aqui, é que a grande diferença é assim, quando você esquece os nomes, os preconceitos, os rótulos que as coisas têm, a gente pode criar o nosso próprio jeito, né? Então, o planejamento em si, o seu plano de viagens, ele vai ser seu, é você quem vai montar. Então, se o roteiro estiver todo engessado, é porque você quis fazer ele daquele jeito e não porque ele normalmente é, né? Então, eu já dei isso como exemplo várias vezes e eu vou continuar citando aqui, tá? O que a gente costuma fazer é, o nosso dia não inicia às 6 horas da manhã, de jeito nenhum numa viagem. Senão, no meio do dia, a gente já está cansado, a gente já se conhece em estilo de pessoa. Que horas o cansaço bate, depois de quanto tempo, o que eu dou conta de fazer naquele tempo que eu tenho disponível. Se é um lugar que eu tenho que andar muito, que eu vou caminhar muito para conhecer aquele lugar, porque eu quero fazer isso caminhando, não é porque eu sou obrigada a fazer, eu já sei que aquilo vai consumir uma energia minha, que eu não vou dar conta de fazer aquilo o dia inteiro. Então, o roteiro de viagem, que é o que a gente define no final dela praticamente, que é encaixar exatamente as atividades que a gente vai fazer em cada um dos dias, esse é o roteiro. Então, quando a gente olha para um roteiro e vê que tem tudo hora marcada, depende, tem gente que prefere mesmo colocar a hora certa correndo, com medo antecipadamente de não conseguir cumprir caso não tenha um horário marcado, né? Não é o nosso caso, a gente costuma colocar mais ou menos uns horários para ter noção do tipo, eu saio do hotel, vou até esse lugar, depois disso já é hora do almoço, então o que eu faço nesse trajeto? Então eu não tenho, por exemplo, saio do hotel às 8, às 9 eu tenho que estar em tal lugar, às 10 em outro, às 11 em outro. Não! O que eu faço é colocar horários específicos se eu tiver alguma atração com horário marcado. Aí sim eu tenho que deixar esse horário muito bem marcado, porque ele inclusive prevê uma antecedência de deslocamento, se eu não estiver no lugar já como parte do roteiro do dia, tá? Então, assim, de jeito nenhum, gente, o plano e o planejamento, ele não amarra. Na verdade, eu sinto o seguinte, para mim, plano é sinônimo de liberdade, né? Se eu faço o meu plano, se eu construo o meu roteiro, eu consigo colocar nele as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu quero ter mais tempo para fazer, então eu incluo menos coisas na lista daquele dia, ou as coisas que eu quero simplesmente passar para conhecer mesmo, porque faz parte. Vamos imaginar que tem um lugar onde tenha muitos museus e eu não vou entrar em todos eles porque não é muito do meu estilo, né, de passear, do nosso estilo aqui de casal. Então, se tem uma série de museus, mas eles têm uma construção, uma arquitetura linda por fora e eu quero ver. Posso não querer entrar, né, passar o tempo lá dentro olhando aquelas coisas, mas eu quero ir até lá. Então, assim, aquilo pode estar na minha lista como ponto de passagem. Mas o restante eu vou incluir todo do jeito que eu quiser. Então, se todos os dias eu quero ter mais tempo para o almoço, eu coloco mais tempo para o almoço. Se todos os dias eu quero almoçar mais rápido porque eu quero ter mais tempo depois disso para poder parar e tomar café, eu vou incluir a parada e tomar o café. Então, para mim, isso é sinônimo completo de liberdade. Sem contar que quando a gente traça e quando a gente cria o nosso próprio formato de fazer planejamento, a gente vai se acostumando no meio do caminho. Vocês vão ver que isso é muito natural. A gente vai se acostumando com aquelas tarefas sequenciais. Então, aquilo, a primeira vez pode parecer estranho, do tipo, nossa, mas será que eu conferi mesmo esse item? Será que eu já vi se a documentação está mesmo em ordem? Depois de um certo tempo, ele vira hábito, é a primeira coisa que você lembra de fazer, né?
Quando você senta para provavelmente escrever o seu plano e colocar os itens lá, o que não pode faltar, nessa hora que você senta, você já conferiu sua documentação. Porque você fala, eu vou pensar na viagem, então, opa, já passei por aqui, conferi documento, já vi o que falta fazer. Então, quando você senta para escrever, aquilo já está na cabeça, você já sabe o que é que falta, qual é o próximo passo. E essa é a parte mais legal, né? Quando a gente acostuma a fazer isso, quando a gente faz isso com bastante frequência, e por isso eu costumo brincar às vezes de que assim, não precisa esperar ter oportunidade, possibilidade ou querer fazer uma viagem grande para aprender esse tipo de coisa, né? Quando você aprende a sequência do organizar as coisas, você organiza um passeio de um dia com a sua família, e aí você já começa a entender nessas saídas, o que é que precisa estar previsto antes de ir, se vai bastante gente, se não vai, se vai de carro, tem estacionamento perto, não tem. Tudo isso já começa a fazer parte da sua rotina de pensamento sobre como é que você organiza aquilo, né? E aí, sobre o se sentir amarrado, é justamente cuidar para que você decida o que fazer com o seu tempo. Então, de jeito nenhum, meu roteiro ele anda comigo. Quando a gente sai para viajar, o roteiro, eu falo de vez em quando nisso, em vídeos mais específicos sobre o plano em si, eu falo disso. Mas eu faço o plano todo, claro, no computador, eu tenho algumas partes que eu acompanho no celular, mas de qualquer forma eu sempre levo isso impresso, então ele está sempre na minha mão. Porque às vezes eu estou usando o celular para tirar foto, às vezes o marido pegou o celular para terminar de gravar alguma coisa que a gente estava vendo, as coisas vão acontecendo, enquanto isso eu tiro rapidinho o roteiro da bolsa e olho lá como é que está composto o roteiro. Então, qual é a próxima etapa? E aí, mais do que isso, né? Eu vou contar um pedacinho aqui que não faz exatamente parte do assunto principal hoje, que é não ter medo de fazer um plano, mas enfim, ele ajuda a ilustrar um pouquinho, tá? Quando a gente leva esse roteiro, esse roteiro ele é muito completo. Então, esse roteiro ele costuma contemplar coisas como endereço, e alguns indicativos de orientação para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se eu estou num lugar da cidade, do destino para onde eu fui, e eu preciso me deslocar de metrô, por exemplo, nesse meu roteiro, nesse meu guia, né, que eu levo na mão, ele está escrito inclusive qual é a estação de metrô mais próxima de onde eu estou e a estação de metrô onde eu preciso descer. Isso ajuda muito. Porque eu já falei também no vídeo sobre mapas, né? E tem bastante coisa aqui que a gente fala sobre como usar os mapas a nosso favor. E as cidades que tem metrô ou tem bastante de transporte público, tem muito deslocamento de transporte público, tem os guias mostrando exatamente que tipo de transporte tem. Inclusive, eu estava com ele aqui que eu fotografei para uma postagem dessa semana, os meus guias da Suíça. E dentro deles tinha um guia de trem com todos os horários de deslocamento. Então, assim, eles são super organizados. É claro que alguma coisa muda, mas a maioria deve permanecer igual por muito tempo, a não ser que alguma linha específica mude e tudo mais. Mas existe os guias muito completos. E hoje em dia a gente tem isso no celular. Então, a gente vai acompanhando em tempo real no aplicativo, a gente chega na cidade, entende qual é o aplicativo, já dá para saber com antecedência, mas enfim, se não souber, chegando na cidade já entende qual é o sistema de transporte, baixa o aplicativo no celular e você consegue acompanhar ali qual é a distância, o nome da estação ou do ponto de ônibus, quais são os horários. E em metrô acontece muitas vezes de dar um problema e a estação está em manutenção. Então, aquela estação, não é que o metrô não está circulando, mas ele não está passando naquela estação. E se você tiver só com o papel impresso, você não consegue saber. Então, o guia acompanhado no celular ajuda muito. Mas qual é a diferença de ter isso no papel e ter isso no celular? Então, assim, eu não abro mão de pesquisar isso com antecedência. Então, isso faz parte completamente do meu guia de montar roteiro, de fazer o planejamento de viagem, que é já identificar nas pesquisas que eu faço aqui, né, pelo computador, quais são as estações de metrô próximo de onde eu estou,
quais são, se é de ônibus, né? Onde é que tem o ponto de ônibus, quanto é que custa aquilo, que a gente tem que estar preparado, né? Aquele meio de transporte é o que eu estou usando todos os dias, então normalmente o metrô, por exemplo, tem os tickets que você compra para vários dias, mas de repente naquela hora eu vou pegar um ônibus, aquele ônibus custa quanto? Né? Eu estou com o dinheiro na mão, fácil, no jeito para usar, então são aquelas coisas que a gente inclusive também usa para a parte de segurança. Então, né, você não vai ficar andando com um monte de dinheiro na mão, mas o dinheiro do ônibus, o dinheiro do metrô tem que estar fácil para você conseguir fazer isso com mais tranquilidade, com mais facilidade e se sentindo muito seguro o tempo todo. Então, por isso, esse é o segredo mesmo de não ter medo da palavra planejamento. Porque quando você senta e se dispõe a criar isso, fala, bom, ok, eu entendi que eu preciso estudar sobre aquilo que eu vou fazer lá. Isso faz parte do planejamento. Então, se isso faz parte, desloca o preconceito da palavra e senta de verdade para fazer ele com capricho, sabe? Com bastante cuidado, com bastante dedicação, porque isso vai transformar a sua viagem numa viagem muito mais proveitosa. Você vai usar muito melhor o seu tempo. Você vai, com certeza, aproveitar os lugares que tem por perto, porque você já vai ter pesquisado tudo isso antes, você não vai perder tempo. Você já vai saber quais são os itens que não podem faltar na sua mão de jeito nenhum, para você não perder aquele momento que você está vivendo. Então, assim, o planejamento, ele é a alma da viagem, né? É uma coisa que parece que dá trabalho no início, mas que depois que está pronto você esquece dele, porque ele simplesmente vai funcionar. E aí a gente separa depois dessa parte que assim, todas as coisas que são previsíveis eu consigo estudar e colocar no meu plano, certo? Então assim, tudo que é previsível, o que eu não deveria esquecer, o dinheiro que eu deveria ter na mão, quanto é que custa, se eu vou entrar na atração ou não, e eu já sei se custa para entrar nela ou não, como é que vai ser a minha alimentação durante o dia, também tem vídeo sobre isso. Tudo isso são coisas que a gente consegue prever. A gente consegue saber o horário em que as atrações estão abertas, a gente consegue saber como é que a gente vai realmente se deslocar, a gente consegue saber qual a estrutura que o hotel tem para nos receber, para que a gente consiga saber que a gente vai descansar adequadamente para o dia seguinte. Então, tudo isso é previsível, né? E aí a gente separa nessa hora tudo aquilo que é imprevisível. Você não tem como prever hoje, né? Hoje, imaginando que você vai viajar o ano que vem, você não tem como prever hoje se vai ter um problema no trânsito, se de repente alguém vai fazer uma manutenção na rua da rede de água e esgoto e aquela rua vai estar interditada. Isso é um imprevisto. Com isso você não pode contar com antecedência. Mas todo o restante que é possível contar com antecedência faz parte do planejamento. E essa é a parte que, assim, se você chegar e aquela rua estiver impedida, você vai ter que dar a volta e falar, poxa, caramba, mas eu vou perder um tempo aqui. Ok, de jeito nenhum você ia conseguir descobrir antes. Ou um acidente, você vai pegar uma rodovia ou até de trem, você vai se deslocar de uma cidade para outra. Acontece um acidente em algum lugar, o seu trem fica parado por mais tempo do que deveria. Isso é imprevisível, né? Então, com essas coisas, não adianta se estressar, porque essas coisas são imprevisíveis. Talvez interrompa um dia de passeio seu, talvez interrompa aquela atividade que você vai fazer em seguida, talvez te atrase para alguma coisa. Sim, você pode ficar chateado? Pode, mas você tinha como resolver isso antes? Não. Agora, o duro é quando acontece alguma coisa e você fala, poxa, eu caminhei até aqui, atravessei, passei por 5 estações de metrô, porque era a ideia do meu caminho, e deixei para pegar o metrô nessa última estação. Eu chego lá, a estação está em manutenção? Há quanto tempo? Às vezes há 2, 3 meses. Eu podia ter pesquisado de casa se eu quisesse, antes de ir. Então, assim, esse tipo de coisa, sim, vai te deixar perdido, vai te prejudicar com relação a tempo. Então, isso é prejuízo de tempo. Então, com isso, sim, você pode ficar bravo, pode ficar possesso, porque você fala, poxa vida, era 2 minutos que eu parasse para dar uma olhadinha nesse item, eu não tinha andado todo esse espaço, eu teria parado na estação de metrô anterior,
né? Eu teria feito aquele outro caminho de uma outra forma, que eu terminasse na estação que eu possa embarcar. Então, assim, vocês conseguem entender como tudo isso faz diferença, né? Quando a gente sai, por exemplo, por aqui, perto de casa, e vai para algum lugar e a gente não olha antes se tem coisa para comer lá ou não. E aí você vai planejando passar, né? Chega lá um pouco mais tarde, num domingo, e você chega lá e não tem nada para comer, por exemplo, tá? Ou o que tem tá fora do seu gosto, do que você estava pretendendo pagar, e você fala, não, se só tem isso daqui, aqui eu não vou comer. Pronto. Então, ali está parte do seu dia, do seu passeio, interrompido por não ter entendido direito como as coisas funcionavam. Então, o almoço poderia ter vindo antes e depois do passeio, ou o passeio podia ter sido um pouquinho mais cedo, a tempo de sair de lá e ir para um lugar onde você gostaria de almoçar, onde faz sentido para você parar para fazer o almoço. Então, são essas coisas que me chamam muito a atenção no sentido imprevistos previstos, né? A gente chama tudo de imprevisto. Saiu na rua e fala, nossa, mas aí agora eu não achei um lugar para comer, tá vendo só? Tá vendo só? Não, gente, isso é possível prever, isso é possível estudar. Então, quando a gente cuida de tudo isso com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, e por isso que, na verdade, mais do que falar sobre eu quero falar sobre te ensinar a viajar. Não, eu quero te ensinar a respirar esse assunto de um jeito diferente, né? A que isso caia para você, na sua cabeça, na sua forma de organizar, na sua forma de se planejar, na sua forma de guardar dinheiro, na sua forma de desenhar os seus próximos passos de uma forma mais leve. E é possível fazer isso de uma forma mais leve. Eu garanto para você que é possível, porque é o que a gente faz aqui, é o que a gente pratica há anos e realmente funciona. Eu não consigo me lembrar agora, estou até fazendo um esforço aqui enquanto eu já estava falando as últimas coisas. Eu estou até fazendo um esforço aqui para me lembrar se tem alguma situação em que a gente esqueceu totalmente de alguma coisa, para poder contar como exemplo, porque eu acho que o exemplo ajuda mesmo a gente entender melhor. Aí eu lembrei de um, eu acho que eu já contei esse exemplo aqui, mas eu vou contar de novo porque eu acho que ele cabe no sentido planejamento. A primeira vez que a gente viajou para a Europa, a gente contratou uma consultoria para planejar esse nosso roteiro, né? E a gente contratou porque, apesar da gente estar pesquisando em paralelo, a gente teve um pouco de medo no início de falar assim, viu, mas eu vou fazer tudo isso sozinha? Quando eu vi, no final das contas, eu tinha feito o mesmo trabalho que ela, pesquisando do lado de cá, e a única coisa que ela fez foi definitivamente fechar a reserva para a gente. Então, quando ela estava terminando, antes da gente viajar, inclusive, eu já tinha percebido isso, do tipo, eu conseguiria fazer sozinha, eu conseguiria ter organizado tudo isso sem problema, mas enfim, a gente contratou e eu acho que foi super válido para a gente realmente entender que não é tão complicado assim, que não é tão difícil assim, né? Só precisa de um pouquinho de dedicação. E aí, nessa época, aconteceu da gente... a gente ia se deslocar da Itália para a Suíça. E aí, a gente queria... Na verdade, o marido, a princípio, queria ir de carro, né? Ele queria conhecer a estrada, atravessar de um país para o outro. Ele queria fazer todo esse trajeto de carro. Depois ele olhou bem, ele falou, olha, eu não sei, a gente atravessa de um país para o outro, às vezes tem regras diferentes. Era a nossa primeira vez daquele jeito, alugando o carro e dirigindo assim de uma forma não habitual, né? Porque era fora daqui. Então o marido preferiu não fazer isso de carro. Então ele falou, olha, me ajuda a encontrar uma outra alternativa. A gente pode fazer isso de trem? Porque eu acho que ia ser muito bacana a gente entrar na Suíça de trem, né? E aí, na época, eu lembro que elas tentaram fazer a compra do bilhete do trem com antecedência, e existia alguma coisa que a gente não entendeu direito até hoje, né? A gente não sabe bem o que era, mas talvez uma manutenção nos trilhos, no caminho que tinha daquele trem específico que a gente tinha que pegar. E aí, naquele período em que ela estava reservando a viagem, não estava disponível a compra.
Mas isso não queria dizer que não estaria disponível em breve. Então, esse foi o detalhe que a gente não sabia e isso a gente não pesquisou. Isso a gente confiou de verdade, porque a gente falou, olha, se não está possível de venda, né, não está sendo vendido agora, é porque provavelmente não vai estar liberado na época, né? E aí não faltava tanto tempo assim para a nossa viagem. Nessa época já faltavam poucos meses, né? Então, a dificuldade era você falar, não faço isso agora e depois, quando eu chego lá, como é que eu vou agir? E aí a gente acabou escolhendo aceitar, né, o que elas sugeriram, que era ir de avião. E aí a gente comprou. Só que a gente tinha uma quantidade limitada de dias. A primeira viagem não foi com muitos dias sobrando, não. E aí, como a gente ia da Itália para a Suíça e depois da Suíça para a França, a gente falou, olha, a gente não quer perder tempo, então vamos procurar um voo aí que não deixa a gente perdendo muito tempo do dia não, porque a gente quer aproveitar a viagem. Tá aí. Esse é o absoluto exemplo, não é o completo exemplo do que um planejamento errado pode acontecer com a pessoa. O que a gente fez nessa situação? A gente acabou aceitando a sugestão de reservar um voo de madrugada. Eu falo isso em alguns posts que eu soltei, sempre estou colocando isso no Instagram, mas eu falo isso sobre cuidado com as letrinhas miúdas, porque a gente fez isso, a gente acabou comprando um voo que ele saía de madrugada, mas assim, era bem, tipo, acho que 5 horas da manhã, né, para chegar logo no início da manhã na Suíça. Só que aí, o que aconteceu? Reservamos tudo, pagamos pela passagem e fomos viajar. Quando a gente chegou lá, a gente foi fazendo a nossa primeira parte do passeio, Itália, fomos em várias cidades, alugamos carro, fizemos tudo que a gente tinha programado para fazer. Foi muito legal, a gente aproveitou pra caramba. E aí foi chegando perto do dia da gente ir para a Suíça, a gente começou a olhar e falar assim, bom, para eu estar no aeroporto, para sair num voo às 5 da manhã, eu tenho que estar lá, eu não me lembro, tá? Se lá tinha, como a distância era curta, eu não me lembro se eram 3 horas mesmo, igual aqui. Mas se não era 3, era quase isso, e a gente, como a gente gosta de garantir um tempo suficiente para chegar lá com calma e segurança, a gente iria com 3 horas. Então, imagina, para um voo às 5, para a gente estar lá com 3 horas de antecedência, 4, 3, 2 horas da manhã a gente tinha que estar no aeroporto. A distância de onde a gente estava até chegar no aeroporto, a gente provavelmente ia ter que sair do hotel por volta da meia-noite. E aí, o que a gente ia fazer? Não ia dormir, porque até você fazer check-out do hotel, né? Você vai terminar de arrumar as malas quase na hora de sair, ou seja, noite perdida. Você sai, janta, volta, vai ali terminar de organizar suas coisas, não consegue dormir, porque é óbvio, a ansiedade vai tomar, pois tem que sair do hotel meia-noite, chegar no aeroporto de madrugada, não conseguir dormir é óbvio, porque você chega em movimento e tem que passar no check-in do aeroporto e depois faz a entrada lá para o lugar do embarque e tudo mais. Ou seja, a gente não ia dormir. Então a gente falou, como é que a gente vai chegar lá e aproveitar o dia, que era o que a gente queria fazer? Então, na hora, o que a gente conseguiu fazer de lá, porque aí a essa altura a gente já não tinha muito tempo para ficar perguntando e a gente não queria mais perder tempo. A gente abriu mão da passagem aérea, nós perdemos o valor da passagem aérea. Então, assim, olha só o quanto custou de verdade em dinheiro a gente não ter parado para pensar o suficiente nesse item. E sabe como a gente descobriu? Na véspera da viagem, a gente foi durante o dia na estação de trem. O trem, as passagens estavam sendo vendidas normalmente no guichê. A gente comprou ali na hora, no guichê, na véspera, e abriu mão da viagem de avião. Então, ou seja, a gente podia perfeitamente ter ido daqui para lá, sem ter reservado o voo, para comprar a passagem, ou tentado comprar a passagem com uma semana de antecedência daqui, é claro, que é o que a gente preferiria fazer. Mas, enfim, um planejamento não completamente bem feito, porque isso foi lá na nossa primeira viagem. Então, o restante a gente cuidou de tudo. Mas, gente, é uma lista gigante. Eu faço lista do que vai na mala,
Mas isso é meu, tá? Não precisa necessariamente fazer parte do seu estilo de plano, de jeito nenhum. Isso é meu porque eu me sinto mais tranquila de tirar da cabeça. Eu transfiro da cabeça para o papel e fica simples assim. Mas isso é algo que, se a gente tivesse investido um pouquinho mais de tempo, tivesse pesquisado um pouquinho melhor, a gente já tinha decidido antes não ter feito essa reserva de avião. Então, assim, isso ajudou muito, claro, esse primeiro erro ajudou muito, porque nunca mais a gente comprou uma passagem de madrugada, um deslocamento desse de madrugada, e nunca mais a gente deixou alguém escolher por nós aquilo que ia ser feito. Então a gente vai lá e pesquisa e decide. Se eu precisar pedir para alguém comprar, eu peço, mas eu sei exatamente o que eu estou pedindo. Eu quero esse horário específico com esse tanto, se é um voo direto ou não é, tudo isso faz parte da minha liberdade de escolha. Tudo isso faz parte do não estar amarrado com nada que alguém planejou para mim. Isso faz parte realmente da minha liberdade de viver a minha viagem do jeito que eu quiser viver. Então, assim, não tem medo, não tem perigo, não tem dificuldade, porque é simples de fazer, tem um roteiro de passo a passo, mas é simples de fazer, é muito simples. E aí você pode fazer o desenho da sua viagem do jeito que for melhor para você. Então, para mim, sinônimo de planejamento é liberdade. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado, que eu tenha conseguido te ajudar a pensar melhor nisso. Se você não tinha trava nenhuma sobre planejamento, ótimo, que bom, fica aqui porque a gente vai fazer altos planos juntos, né, nas próximas conversas. Mas se você tinha, eu espero de verdade que você tenha conseguido pular essa objeção, esse medo, esse receio, esse preconceito que seja com essa parte tão gostosa da viagem, que é o começar desde o início viajando, com o sonho aqui dentro, lá já transformando no papel. Então isso já começa a fazer parte para você, isso gera excelentes lembranças, tá? Sem contar aprendizado, que isso a gente nunca mais esquece. Então, obrigada pela companhia, eu espero que você tenha aproveitado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!